Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui, eu e o Lucas, mais uma vez, agora num cenário bem diferente do nosso último vídeo juntos. Se você não assistiu, volta lá no canal depois desse vídeo e assista. Você vai precisar para entender algumas coisas que a gente vai conversar aqui hoje. A gente está em Fortaleza, Ceará. Viemos há um mês e estamos amando essa experiência, esse lugar, esse povo. A gente está amando demais. Foi uma surpresa muito grande para nós, mas que se encaixou perfeitamente. Tudo começou a fluir muito depois que nós tivemos convicção em Deus de que era a vontade dele que nós estivéssemos aqui hoje. O porquê da mudança? Para servir na Escola de Missões da Paz. Vai ser uma escola que a gente explicou já nesse outro vídeo, como eu falei para vocês. Então depois voltem lá para entender um pouquinho mais. E hoje o Lucas vai compartilhar aqui com vocês um pouquinho mais de alguns aprendizados que nós acumulamos nessa trajetória desde a nossa mudança, saindo de Foz do Iguaçu, indo para São Paulo e de São Paulo aqui para Fortaleza. É isso aí, pessoal. Nós fomos enviados pela nossa igreja Paz Church para servirmos como missionários aqui na Escola de Missões. E qual o fato interessante disso que a gente está contando? É que nós somos autossustentados. Como é o início da escola, esse primeiro passo de implantação, de vir para cá, para Fortaleza, aconteceu por meio do voluntariado. Então, eu e a Cassie refletiu muito sobre isso, como foi tão importante essa certa independência financeira que a gente tem, de poder, não só pelo trabalho ser remoto, mas também de poder se deslocar, né? Essa disponibilidade de ir para outro local. A gente sabe que uma mudança não é barata, né? Envolve muitos elementos aí, e nós percebemos o quanto foi incrível que o Senhor fez a nossa vida, de nos dar uma visão saudável sobre finanças, até para poder aumentar o celeiro, né, e nos dar mais recursos para que nós possamos investir na obra, investir em outras pessoas, investir tempo também, né, com as pessoas. E a gente sentiu essa necessidade mesmo arder no coração de falar sobre princípios que foram fundamentais, né, tanto erros e acertos que foram fundamentais para que a gente pudesse ter essa visão saudável e poder tomar essas decisões que a gente tem tomado hoje. Então, a gente já vai começar explicando por que é importante se preocupar com a saúde financeira. Bom, vocês viram aí pelo título, né? Talvez você chegou pelo título aqui, tá meio perdido, porque a gente falou de Ceará e de escola de missão. Mas a gente colocou esse título mesmo porque é o que a gente vai se aprofundar aqui hoje. Eu e o Lucas, a gente nem sempre teve essa condição financeira que nós temos hoje e, pelo contrário, nós chegamos em São Paulo, quando saímos de Foz do Iguaçu, em um momento, assim, bem crítico da nossa vida financeira. E por que é importante a gente se preocupar com ela? Porque ela afeta simplesmente todas as outras áreas da nossa vida. Graças a Deus, nosso casamento não foi abalado por conta disso. Eu sei que muitos casais têm crises por causa da vida financeira, mas a gente, primeiro, entendeu os nossos erros, entendemos onde nós falhamos, nos arrependemos, oramos, pedimos perdão, respondemos os nossos credores, né, as pessoas que estavam cobrando de nós, e nos posicionamos além, né, de como profissionais, mas também em oração. E afeta todas as áreas da nossa vida também, porque muda a forma com que a gente se relaciona, com a maneira que a gente honra a Deus e a vida dos nossos irmãos. Exatamente. Foi muito difícil no começo para nós reconhecermos que nós estávamos sendo péssimos mordomos daquilo que o Senhor estava colocando na nossa mão, mas foi extremamente libertador, porque a gente começou a perceber que a gente não estava conseguindo ser bênção, tanto no testemunho acerca de quem é o Lucas e a Cass, quanto no próprio ato em si, de abençoar a vida das outras pessoas, né? A palavra de Deus nos garante que a gente teria para abençoar as outras pessoas, para emprestar e não pedir emprestado. E a gente se deu conta de que a gente estava sendo o completo oposto disso. Esse seria um tópico já que acenderia um alerta aí dentro de você, assim como foi para nós, de que sim, é muito necessário a gente ter uma visão saudável sobre finanças e prosperidade. E isso não tem a ver com buscar Deus pelo dinheiro, mas muito pelo contrário, é você ter atitudes tão corretas em Cristo, no caráter de Cristo, que ao fazê-lo, você irá prosperar. E é isso que a gente veio trazer aqui para vocês hoje. Isso. Até porque na nossa realidade, na de muitos amigos que a gente acompanhou de perto, o que a gente percebia era uma busca sincera a Deus e a viver as vontades de Deus, mas falta de conhecimento, de informação acerca da parte da vida financeira. Óbvio que a nossa situação financeira, ela é uma consequência, se estiver boa, de coisas que nós temos acertados, mas se estiver ruim, de coisas que nós temos feito de errado. E a gente vai trazer de uma maneira prática aqui alguns erros que você jamais vai voltar a cometer depois desse vídeo, se você entender e decidir, é claro.
A primeira coisa que a gente quer trazer aqui é o que foi a nossa primeira dificuldade, então por isso que ela está no topo aqui da lista. Quando nós casamos, até quando éramos solteiros ainda, tínhamos entendido a nossa identidade em Cristo, nos sentíamos filho, buscávamos ao Senhor, tínhamos rotina com Deus, mas a gente não conseguia enxergar as nossas responsabilidades. Para você se identificar aí, caso aconteça com você hoje, ou já aconteceu, a gente sempre entendia que Deus era nosso pai, ele cuidava da gente, e por esse motivo, por esse mesmo motivo, a gente se sentia na liberdade de, o Senhor está cuidando de mim, então eu preciso dessa coisa, eu sou filho de Deus, e comprava aquilo sem precisar daquilo, ou comprava aquilo Ou no momento errado. sem um recurso. Então, desde as coisas mais sérias de entrar em dívida de um carro que você não tem condição para pagar ou não é o momento, até coisas mais simples que são inofensivas, mas que podem causar um estrago, como você tá lá depois do culto, aí vamos comer um hambúrguer, aí você vai lá e... Lanche, uma pizza. Exato, e de lanche em lanche você vai acumulando aquela dívida no teu cartão e quando vê, vira uma bola de neve. Às vezes o problema, como a Cassie já disse, não é se reconhecer como filho, mas é nesses pequenos detalhes que a gente vai deixando passar que vai fazendo com que a gente se sinta à vontade para gastar mais, cada vez mais e se eximir da responsabilidade. A segunda coisa, o segundo erro que você não deve mais cometer é não orar sobre a sua vida financeira. Não orar sobre estratégias no seu trabalho, na sua profissão, para você conseguir se desenvolver e conseguir mais clientes ou mais negócios e ser próspero através daquilo que você tem, do seu dom, do seu talento. Isso é um ponto bem interessante, porque, afinal, se a gente está procurando saúde financeira, ela tem que vir de uma fonte de renda, obviamente. E nesse ponto, a gente acabou negligenciando durante um tempo porque a gente não orava para que a ferramenta, a habilidade que o Senhor me deu, pudesse me trazer um recurso efetivo e pontual, sabe? Como se eu não ficasse atirando flechas em alvos aleatórios, mas fosse muito objetivo naquele talento que o Senhor colocou na minha mão. Então, gastar um tempo, se você, dando um exemplo, você é jovem aí, está decidindo para qual faculdade você vai, ou você já está na metade ou no fim, já se formou, orar sobre aquilo que você tem buscado como profissão, pedindo para que o Senhor te dê criatividade, pedindo para que o Senhor te dê sabedoria, te dê capacidade, que Ele exponha o seu nome nos lugares certos, para as pessoas certas. Isso tem que fazer parte da nossa rotina de oração. Porque se a gente negligencia essa parte, a gente pode incorrer no erro de ter fé, mas não saber pelo que está tendo fé. É como a própria palavra diz, que a fé é o firme fundamento das coisas que você não está vendo, mas você espera. Tem um segredo nesse versículo que você está esperando por aquilo, você sabe o que é aquilo. Você pode não estar enxergando no sentido de não aconteceu ainda na sua vida, mas você tem a certeza absoluta do que você está esperando. Dando um exemplo pessoal, eu lembro muito quando eu comecei a trabalhar com arquitetura e 3D, eu lembro que era tudo uma incógnita. Eu não conseguia me visualizar trabalhando com aquilo e por muitas vezes eu começava a fazer outras coisas, a focar em outras coisas, mas foi então que eu comecei a olhar, a visualizar, a apresentar todos os dias em oração aquele meu talento, aquela habilidade que o Senhor estava me entregando, que as portas começaram a se abrir de um jeito absurdo, assim. Então, essa é uma dica muito importante. Não perca de vista o talento que o Senhor deu na sua mão no ambiente de oração. Essas duas coisas precisam andar juntos. Além disso, gente, um bônus aqui. É bom que a gente tenha esse entendimento, esse discernimento da necessidade de orar sobre todas as áreas da nossa vida, porque como o Lucas falou, muitas vezes a gente tem fé, mas você está tendo fé no quê exatamente? Porque a palavra de Deus nos ensina que nós devemos pedir especificamente pelas coisas que a gente quer, que a gente deseja, em nome de Jesus, ao nosso Pai que está no céu, e Ele fará essas coisas. Então, orar por todas as outras áreas da nossa vida também. Ou seja, você vai orar acerca de quem você é em Cristo, acerca da sua família, se você é casado, se você é solteiro, sobre seus filhos, as suas finanças, sobre o ministério, todas as áreas da sua vida. Você deve ir atrás e orar todos os dias. Porque se você não expõe isso em oração, o Espírito Santo não tem como te direcionar
a um caminho assertivo. Terceiro erro, Inclusive, se você tem alguma dúvida que você não viu a gente falar ainda, ou até o final desse vídeo a gente não falar, não esclarecer, pode perguntar aqui nos comentários. é você não andar em um caminho de justiça. Como assim? Você andar em desobediência, seja perante a palavra de Deus, seja perante a lei dos homens. Então, você está desobedecendo a Deus, aos mandamentos dele, à vontade dele, ou ainda você tem baixado alguns programas, por exemplo, que são pirateados, ou então você tem negligenciado de pagar alguns impostos, entende? Então, você ter atitudes que, de certa forma, você esteja agindo de má fé. Um exemplo que eu sempre gosto de dar quando a gente está falando sobre caminhos de justiça é um exemplo que foi fundamental para o que a gente está vivendo hoje. Eu lembro que quando eu comecei a estudar na arquitetura, você sabe, tipo, são centenas de programas que você tem para usar. Eu sempre fui o cara que resolvia esse problema para as pessoas. Eu ia lá, craqueava. E eu era bom com computador, então eu sempre conseguia resolver e baixar o programa de uma maneira legal. Era muito comum, tipo, tanto na faculdade, ninguém ligava para isso, os professores, era, enfim, usa aí, né? Eu lembro que um dia, orando sobre o futuro e tudo mais, acerca da minha profissão, o Espírito Santo tocou muito em mim e falou: por que você não confia em mim de que eu posso fazer na sua vida para você ter, para pagar esse programa? Fiquei muito confrontado. E eu falei, poxa, eu tô falando sobre um Deus de justiça, a palavra de Deus diz que ele é um Deus de justiça e amor, e eu não tô conseguindo caminhar na luz, eu não tô conseguindo dizer para aquela empresa que faz aquele programa que eu posso caminhar na luz, eu tô caminhando nas trevas. E eu decidi naquele dia, eu desinstalei todos os programas que eu tinha pirata, e quando eu fiz essa decisão, eu tive que parar de trabalhar com o que eu já estava fornecendo de serviço. E foi quando eu descobri outros programas que eu podia usar como uma versão estudante, gratuita, que era um programa muito mais complexo, só que te possibilitava um mercado de trabalho muito mais amplo, muito mais desenvolvido, só que a curva de aprendizado era muito alta. E eu decidi ali, naquele momento, pagar o outro programa que eu tinha que usar junto com esse, né? E usar esse de uma forma gratuita estudante. Eu achei que eu ia demorar pelo menos 1 ano para aprender aquilo tudo, ou 6 meses, não sei, para começar a trabalhar novamente. E ao tomar essa decisão, eu senti o Senhor acelerando o meu aprendizado naquele programa. E eu comecei a aprender cada vez mais, desenvolver cada vez mais. Ou seja, numa decisão onde envolvia medo, onde envolvia incerteza, mas que havia sim a clareza e a justiça do Senhor envolvida, que eu poderia caminhar na luz, me proporcionou poder ter essas experiências hoje profissionais falando. Vale muito a pena, mesmo que seja contra tudo que as pessoas estão fazendo ao seu redor, vale muito a pena andar em caminhos de retidão diante do Senhor, porque Ele vai honrar esse teu compromisso. Por último, mas extremamente importante, ou mais importante, a gente propositalmente quis colocar como último para fazer essa construção com vocês, é o dízimo. Porque de nada valeria aplicar todos esses princípios que a gente aplicou antes, sem estar sendo fiel ao primeiro, ao mais importante, quando estamos falando de saúde financeira, de prosperidade, que é o dízimo, que é a 10ª parte, que é honrar o Senhor com aquilo que Ele tem proporcionado que você faça no seu mês, que você exerce e cuida da sua família. Muitas pessoas acabam lembrando sempre daquele versículo que o que é fiel no pouco, no muito, o Senhor o colocará. Só que esquecem de fato, nas oportunidades que tem de ser fiel no pouco, ser fiel no pouco. E a gente começa a negociar com nós mesmos, assim como foi com a gente no início. A gente olhava para trás e muitos meses a gente olhava e falava, nossa, a gente não está dizimando. E a gente via uma decadência financeira acontecendo e a gente achando que, tirando do dízimo, a gente ia conseguir tapar os buracos que estavam abertos. Que no outro mês ia ser melhor, ia vir mais, aí a gente compensava aquele mês, mas na verdade ia só piorando, gente. E isso é um grande poço sem fundo, né? Quanto mais você tira do dízimo, quanto mais você deixa de honrar com aquilo que ele tem te permitido, mesmo que seja pouco, fornecer para sua família, para o seu sustento, mais a gente entra nesse lugar de, não, imagina, se quando você está recebendo pouco, você já não consegue honrar o Senhor com aquilo, quando você estiver recebendo muito, o proporcional daquele muito também vai ser mais. E aonde o seu coração vai estar? Você vai estar pensando que o Senhor merece aquela honra, de que é devida a Ele,
ou de que você pode dar um jeitinho e ficar com aquilo para ficar cada vez mais próspero. Então, esse é o coração que o Senhor quer ver de nós, ainda quando nós estamos começando a pensar em sair das dívidas e de incluir o Senhor no nosso plano financeiro, onde ele pode ter total liberdade de nos conduzir. É muito importante que você não esqueça de dizimar, não esqueça de honrar e fazer isso com muita alegria. Não fazer isso com pesar de, poxa, eu podia estar usando esse dinheiro para outra coisa. Não. A Bíblia diz que aquele que for ofertar, faça com alegria no seu coração. E é isso que nós devemos fazer. A gente não se esqueçam, a gente deu essas dicas aqui com a esperança de que se você está vivendo um momento financeiro ruim, que com certeza sua vida melhore, mas o Senhor, Ele conhece o nosso coração. Então, realmente, pare para ouvir a voz dele. Ore também em arrependimento de verdade. Entenda a situação que você está. Entenda que Deus não é o culpado disso. Que ele não deixou de compartilhar o que ele tem com você. Na verdade, você não soube administrar bem aquilo que ele já tinha te proporcionado. Entenda isso, se arrependa de coração diante dele e creia que ele vai te ajudar, ele pode te ajudar, mas que muitas vezes não vai ser no tempo que a gente imagina, mas com certeza pode ser muito antes do que você está esperando. É isso, pessoal. A gente espera que esse vídeo alcance muitas e muitas pessoas que estão passando por isso hoje. Não esquece de compartilhar, de curtir, de comentar sobre coisas que você tem aprendido no Senhor acerca dessa área também. E nós temos certeza que o Senhor é o mais interessado em que a gente prospere, porque afinal o reino dele vai estar sendo beneficiado nisso. As pessoas vão estar sendo alcançadas com recursos. Afinal, ele se fez maldição em nosso lugar. Ele levou as nossas dores para que nós pudéssemos viver uma vida abundante. Não se trata aqui da fórmula do sucesso para você enriquecer sem medida, mas você ter uma vida financeira saudável no Senhor, em que você possa ser bênção para outras vidas. É isso, gente. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Continue acompanhando, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe aqui com a gente. Se você tem outras dúvidas ou o que esse vídeo mudou na sua vida, se te impactou de alguma maneira ou não. E até a próxima. Beijo!